outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos levar um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, para algo central na gestão da vida pessoal e também da vida profissional, a inteligência emocional. Como reagimos às situações, em que medida podemos ter controle sobre isso e em que medida essa reação faz parte do nosso temperamento, da nossa natureza. Enfim, vamos falar sobre nossa capacidade de lidar com as emoções. Afinal, o ser humano é, acredito eu, muito mais emoção do que razão. Então, nossa conversa nesses 30 minutos é com o Dr. Fernando Huberti, psiquiatra, tão jovem de idade quanto experiente nessa área, uma figura cada vez mais promissora da medicina gaúcha, ele que também é diretor-geral do CIMERS, maior sindicato médico da América Latina, onde coordena também o núcleo de psiquiatria. Doutor Fernando, em primeiro lugar, bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Kleber. É um grande prazer estar aqui contigo e com todos que nos assistem. Eu queria começar primeiro, doutor, pedagogicamente entendendo sobre este termo, né, inteligência emocional, se de fato podemos administrar, ter inteligência sobre o emocional. Eu acho que é interessante, Kleber, nós começarmos pela conceituação desse termo. Então, o que é inteligência emocional? É a capacidade que nós temos de lidar com as nossas próprias emoções e as emoções dos outros. Então, aquilo que é interno, aquilo que diz respeito ao mundo externo, né? E para isso, nós temos algumas premissas dessa inteligência emocional que é cada vez mais importante, não só no ambiente corporativo, profissional, mas na vida pessoal, né? A capacidade de autoobservação. Nossa capacidade, e isso exige uma disponibilidade emocional, né, de entendermos o nosso papel, a nossa responsabilidade em cada contexto, especialmente até onde nós podemos ir, qual é o nosso limite. Isso faz muita diferença, né, especialmente na vida profissional. Capacidade de autocontrole em relação aos nossos impulsos, em relação a nós termos reações de maior irritabilidade frente a algumas adversidades, enfim, a nossa capacidade de enfrentamento, capacidade de empatia, também é uma premissa fundamental para essa inteligência emocional. Então, nós temos algumas premissas que acabam determinando, digamos, a nossa vulnerabilidade individual ou nossa capacidade, a nossa potência individual, né, de termos essa inteligência emocional e nos relacionarmos bem nos diferentes ambientes, mesmo com as adversidades, né? Quando a gente fala de psiquiatria, a gente sempre comenta que o que determina a nossa saúde mental não é a existência de problemas, adversidades, mas sim como nós encaramos os problemas. Nós enfrentamos os problemas, a nossa capacidade de flexibilidade, de adaptação, de resiliência, que é uma palavra que se tornou quase um clichê, mas que é extremamente importante. E doutor, tu falaste algo aí que para mim me parece muito central. Eu brinco que na Critério, né, a nossa empresa, a gente faz um pouco de trabalho de psiquiatria política, psiquiatria corporativa, que sempre começa por esse exercício da autoobservação. Tem um modelo, uma trilha, doutor, para a gente fazer isso, que eu imagino que é difícil, né? A gente até para tirar tempo para se autoobservar, mas como é que é esse exercício de se autoobservar? Bem, aí nós temos, eu diria assim, dois componentes desse processo. É um componente individual, aquilo que nós podemos fazer, né, como colaboradores, como gestores de um determinado ambiente profissional, um processo de autorresponsabilização. E nesse aspecto ganha especial importância nós termos acompanhamentos terapêuticos. Realizarmos terapia mesmo sem um grande problema, um conjunto de problemas na nossa vida. Né? Terapia de manutenção. Para evoluir. Exatamente, porque isso já evidencia uma disponibilidade emocional. O gesto de humildade, se colocar à frente de um observador externo, compartilhar coisas importantes da sua vida, e nós sabemos que os desafios de hoje são diferentes dos desafios que nós vamos enfrentar daqui a 2 ou 3 anos. Então, um processo contínuo de autoobservação com a ajuda de um observador externo. Isso do ponto de vista individual e mais clínico. Né? Isso impacta em todas as esferas da vida, né, dos indivíduos. Dentro do nosso ambiente corporativo, do nosso ambiente profissional, também fundamental levar para o ambiente profissional essa capacidade de autoobservação. Como eu disse, qual o meu papel, o que está acontecendo aqui que eu não concordo, até onde eu posso ir, qual é o meu limite, o que eu posso fazer, quais os caminhos a adotar. E o outro componente, né, seriam políticas, sejam reacionais, estruturais, dos ambientes profissionais, das empresas, do próprio setor público, enfim,
para fomentar essa autoobservação, né? Então, Perfeito. a gente fala hoje que as empresas, setores, né, vamos colocar assim, de trabalho como um todo, seja esfera pública ou privada, que estão na vanguarda, estão desenvolvendo políticas estruturais de atenção à saúde mental dos seus colaboradores e gestores, né? Até 20 ou 30 anos atrás, aquilo que costumava diferenciar uma empresa, um meio de trabalho, do ponto de vista social, eram aquelas certificações ambientais, que são muito importantes, né? São imprescindíveis. Mas hoje já se percebe que as empresas de vanguarda estão focando muito na saúde mental do seu colaborador. E o senhor está falando também de uma linha de um feedback, que muita gente te dá feedback, né? Intuitivo e sem critério, um feedback estruturado também, para que tanto a empresa quanto o colaborador tenham noção, né, de expectativas e procedimentos. Fundamental, né? Essa avaliação do ponto de vista do perfil de cada colaborador, se o perfil e a atuação daquele colaborador ou daquele gestor estão alinhados com as diretrizes, né, do alto comando, da alta direção, né, dessa empresa. Isso é fundamental e aqueles bons colaboradores e bons gestores gostam de receber esse feedback, né? Ou seja, apontamentos que não são encarados como uma crítica. Uma abertura, claro. Não, mas sim algo a acrescentar e que pode indicar uma necessidade de mudança de rotas e até mesmo a própria empresa oferecer os instrumentos necessários. Isso. Por exemplo, o coaching executivo, algum curso mais específico para desenvolvimento de habilidades que estão sendo identificadas com uma fragilidade naquele momento. O senhor, de algum modo, está dizendo, então, que inteligência emocional também é treino. Não é só alguém nasce ou não com esse dom, o cara é calmo, o cara é equilibrado. Não só, um pouco deve ser de natureza, mas muito dá para evoluir, por exemplo, com uma terapia. Né? Até porque a inteligência emocional tem tudo a ver com o funcionamento psíquico. E do ponto de vista do nosso funcionamento psíquico, a gente costuma dizer que tudo funciona por repetição, né? Perfeito. Qualquer mudança positiva depende dessa exposição gradual e progressiva, né, a certas práticas diferentes, né? Aquilo que a gente fala muito também no ambiente representativo, corporativo, sobre mudança de cultura, né, e que muitas empresas enfrentam esse desafio, né? A mudança de cultura ela não é instantânea, ela demora 5 anos, 10 anos, às vezes um pouco mais, dependendo do setor que nós estamos avaliando. Mas é fundamental, né, que as direções de empresas, que os gestores, os coordenadores tenham essa noção da importância da saúde mental, porque aqui a gente fala não só de uma percepção de valor por parte dos colaboradores em relação à sua empresa, a empresa está cuidando da minha saúde em algo tão importante que é a minha saúde mental, mas isso também melhora muito o resultado das empresas, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da dedicação, da entrega dos colaboradores, porque além deles se sentirem amparados pela empresa, eles também produzem melhor quando estão numa melhor situação de saúde mental. Tu vê, doutor, como as nossas áreas têm uma interface, né? Porque no fundo também o senhor está falando de comunicação, né? De alinhamento de informação, né? Isso é fundamental, né? A gente percebe muito quem atua nessa parte representativa, né? E também no segmento empresarial, que um dos grandes pontos, talvez o maior ponto de fragilidade da gestão de pessoas, né, internamente numa empresa é a falta de clareza na comunicação, né? Então, quando não se percebe uma coerência, né, ou não se percebe uma clareza nessa comunicação interna, aquilo de manter o ambiente permanentemente com um mecanismo de incentivo, que o colaborador saiba claramente quais são os objetivos, onde nós queremos chegar como instituição, como empresa, daqui a tanto tempo, no caso das gestões, né, ou dentro de um planejamento estratégico, né, o que eu preciso fazer dentro desse objetivo maior. E aquela percepção de que se eu trabalhar bem, se eu produzir bons resultados, eu vou ser premiado, né? E se eu trabalhar desalinhado com essas diretrizes, eu vou ter algum tipo de sanção, né? Isso é fundamental, né? A gente vê muito também essa necessidade de que dentro desses ambientes os resultados sejam medidos pelos resultados e não pelas relações. A régua tem que ser a régua dos resultados. Perfeito. Doutor, quando eu comecei a estudar um pouco mais a fundo a ciência da comunicação e mesmo a filosofia, se percebe muito que o componente emocional nas decisões, né? As alavancas emocionais que produzem decisões, mesmo às vezes decisões empresariais, aparentemente mais pragmáticas, mas elas têm um fundo emocional muito grande. Porque quando a gente fala de emoção, às vezes a gente está pensando nas coisas do amor, nas coisas afetivas, e é bem mais do que isso, né? Com certeza. E isso nos traz a uma daquelas premissas da inteligência emocional, que é o autocontrole. Perfeito. Nós temos permanentemente, né, uma espécie de dualidade, de conflito
entre os nossos impulsos mais instintivos, mais primitivos e que representam até mesmo regiões cerebrais mais antigas e a modulação racional desses impulsos, né? O nosso comportamento acaba sendo uma resultante da interação entre aquilo que é uma impulsividade e a modulação racional, a ponderação que nós temos, né? E muitas vezes nós vemos essa mistura muito grande entre aquilo que é uma observação mais fática, mais objetiva, com emoções. Isso se torna realmente muito negativo. Eu estou comprei uma casa, fiz esse dia, contei numa palestra e aqui no programa vale contar. E a casa, bom, eu tenho uma planilha de Excel lá, que estou fazendo a reforma, de um lado é a planilha de Excel, e do outro lado é quando eu visito a obra com a minha mulher e os filhos, olham lá, as crianças gostariam tanto disso. Aí, antes tu resolve a emoção, depois eu vou para a planilha do Excel, né? A vida é um pouco isso, né? Com certeza. E também seria interessante, né, nós associarmos com esse ponto a necessidade, isso acho que faz parte desse processo de autoobservação, de nós identificarmos os chamados gatilhos. Os gatilhos. Ou seja, as ações, os fatos no nosso dia a dia que acabam desencadeando, né, certas emoções negativas, seja frustração, tristeza, irritabilidade, ansiedade, né? A partir do momento em que nós identificamos nossos gatilhos no nosso padrão de pensamentos e agimos sobre isso, sem dúvida a gente consegue ter mais equilíbrio, né? Consegue ter essa homeostase emocional que traz, sem dúvida, né, mais clareza nas nossas decisões. De qualidade de vida também, em última análise, né? Saúde mental é fundamental, né? Já se foi a época em que se considerava apenas o componente de saúde física. A gente vê que isso é indissociável e que cada vez mais a sociedade apresenta essa demanda da saúde mental. Doutor, o senhor falou aí também sobre habilidades comportamentais, né? Eu não sei se as pessoas têm, inclusive no setor corporativo, especialmente, que é onde eu lido mais, se as pessoas têm absoluta consciência da importância disso e do tesouro que é isso de ter uma habilidade comportamental para lidar no seu dia a dia, né? Não sei se as pessoas têm ainda, se essa ficha já caiu para muita gente, sou competente tecnicamente, estou resolvido, e não, né? Eu vejo que nós já avançamos muito, mas ainda tem um caminho muito longo, né? Isso representa também algo dentro do contexto de redução do estigma em relação às nossas demandas em saúde mental. Os próprios médicos são uma categoria, né, que uma boa parte das vezes acaba negligenciando as suas necessidades em saúde mental por uma autoexigência elevada, assim como no setor corporativo, profissionais de alto rendimento, né? Então vai se prolongando um desgaste que já está claro, né? Porque é assim mesmo, sempre foi assim, eu tenho que render, eu tenho que apresentar resultado. O cara vira uma máquina. Exato, né? E se trata, né, aquele ambiente como uma corrida de 100 metros e não como uma maratona. Então, sem dúvida, isso é muito comum hoje. Nós já temos avançado bastante, mas ainda existe uma visão até certo ponto estigmatizante desse processo. O senhor falou inteligência emocional, eu estava pensando como uma resultante entre razão e emoção, né? Parece uma contradição em termos, não, mas é o justo equilíbrio, né, entre essas duas dimensões do ser humano. Exatamente. São aquelas regiões cerebrais, como eu disse, assim, mais antigas, que representam os nossos impulsos, né, os nossos instintos, e as regiões cerebrais mais modernas, que em decorrência do nosso processo evolutivo nos deram essa capacidade de modulação racional, né? Então, até mesmo do ponto de vista psicanalítico, né, Freud falava muito isso, né, que o mal-estar da civilização se dava por esse conflito entre aquilo que é o nosso instinto, o nosso desejo e aquilo que é convencionado socialmente como correto. Daquilo nascem as neuroses. Então, já se falava sobre isso há 200 anos atrás. Né? E eu acho que hoje cada vez é mais latente isso, né? Por isso a importância da inteligência emocional. E o senhor acabou dizendo, mas só para reforçar, né? É possível ter indicadores no ambiente de trabalho, de relação com a inteligência emocional para guiar, por exemplo, uma empresa, uma instituição, né? Indicadores não só observacionais e empíricos a partir de um bom gestor, de um bom coordenador de área, mas também indicadores que são muito objetivos, né? Hoje nós temos certas escalas com validade e confiabilidade para avaliar o estado de saúde mental e algumas condições específicas, como síndrome de burnout, que é algo tão debatido nos últimos anos na psiquiatria, na temática da saúde mental. E as empresas, como eu disse, que são empresas de vanguarda, modernas, elas estão investindo cada vez mais nessa política estrutural de saúde mental. Então, existem medidas que são individuais, né? Uma atenção especial a um determinado colaborador quando se identifica um risco, um agravo de saúde mental e uma intervenção precoce, que nos dá um prognóstico
é muito mais positivo, mas também existem medidas estruturais, permanentes a longo prazo, como avaliações periódicas dos colaboradores no seu estado de saúde mental. Então, é possível sim aferir isso. Doutor, o senhor falou aí da síndrome de burnout que fala, né? Burnout. Causado pelo excesso crônico de trabalho. Está se falando bastante disso, às vezes fico com um cutuco, quanto é isso e quanto também virou um pouco de projeção exagerada e banalização até ocorre, né? Porque faz parte desse processo de redução do estigma, muitas vezes, uma certa banalização de diagnósticos e de observações quanto à saúde mental, uma certa patologização, ou seja, considerar aquilo que é uma variabilidade do nosso comportamento ou até mesmo uma reação emocional compatível como algo patológico. E isso, obviamente, é um excesso, está equivocado, mas faz parte, né, dessa redução do estigma. Agora, burnout, sem dúvida, né, é algo cada vez mais frequente, é um fenômeno ocupacional, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas, né, basicamente 3 componentes, que seria uma redução muito grande da nossa satisfação no ambiente de trabalho, uma exaustão física e emocional, e aí, num grau mais grave, chegando ao que nós chamamos de despersonalização, que seria uma certa indiferença e conduta distorcida em relação ao nosso habitual no nosso ambiente de trabalho. E dentro desses 3 componentes existem sintomas que acabam simulando uma depressão, um transtorno de ansiedade, um transtorno comportamental, porque existe muita irritabilidade, existe fadiga, cansaço, alteração do padrão do sono, frustração, tristeza, ansiedade. Mas tudo isso se dá exclusivamente por questões do ambiente de trabalho. Por isso, um fenômeno ocupacional. Né? A gente tem dados aí que são muito alarmantes. Né? O Brasil, como um país em desenvolvimento, ainda não tem como principal causa de afastamento do mundo do trabalho as doenças psiquiátricas. Ainda são causas externas, ou seja, ambientes, porque os ambientes de trabalho ainda são muito insalubres, e logo abaixo doenças osteomusculares. Também por ambientes muito insalubres. Mas nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, a doença psiquiátrica já é a maior causa de afastamento no trabalho. E os afastamentos são mais longos quando são por causas psiquiátricas. Então, isso é um dano em saúde à sociedade, mas até mesmo uma perda econômica e produtiva em países que é gigantesca. E o Brasil, infelizmente, vai seguir esse caminho, porque ao longo do nosso desenvolvimento, as doenças psiquiátricas vão ganhar cada vez mais peso e essas causas externas por ambientes insalubres vão perder peso. Doutor, a digitalização e o excesso de consumo e exposição ao digital é um fator de agravamento dessas doenças emocionais do trabalho, especialmente? Sem dúvida. Isso já vinha sendo estudado antes da pandemia, mas ao longo da pandemia nós verificamos um aumento exponencial, né, do consumo de mídias, de dispositivos eletrônicos, especialmente no público de crianças e adolescentes. Talvez tenha sido o público mais atingido do ponto de vista do impacto psiquiátrico neste período da pandemia. Hoje se fala muito na psiquiatria do que nós chamamos de adição comportamental, ou adições comportamentais. Adição até então era um termo restrito à dependência química. Os adictos? Os adictos, né? Mas se chegou à conclusão que existem certos comportamentos que têm um efeito do ponto de vista neurológico, cerebral, muito semelhante a uma substância. Inclusive agem nas mesmas regiões. Então, quando a gente fala de dependência da internet, de jogo patológico, compras compulsivas, não é o uso de uma substância, mas acaba agindo do ponto de vista neurológico, como tal, né, cerebral, como uma substância. Então isso, sem dúvida, hoje é uma preocupação crescente, né, da psiquiatria. Doutor, antes de falarmos um pouco do mundo médico e do próprio Simers, nós falamos de gestão emocional no ambiente de trabalho. Eu queria ouvir um pouco também sobre gestão emocional no ambiente familiar, né? Porque a gente falou de autoanálise, de inteligência emocional de uma pessoa. Imagina de uma pessoa casada com outra, né? Ou seja, o casamento, o matrimônio e na relação com os filhos, né? As várias gestões emocionais, que claro que isso seria um programa à parte, mas enfim, queria lhe ouvir um pouco sobre a inteligência emocional no ambiente da família. Bem, na verdade, é evidente, Kleber, que existem peculiaridades, né, dessa gestão emocional no ambiente familiar. Agora, a gente não costuma dissociar, né, essas manifestações de inteligência emocional. Então, a pessoa que tem uma boa inteligência emocional, que tem essas premissas que nos dão uma boa capacidade de enfrentamento a adversidades, isso vai aparecer positivamente no ambiente de trabalho, na relação com os amigos, na relação familiar. Mas é fundamental que isso seja compartilhado pelas outras pessoas dentro do ambiente familiar. Perfeito. Então, acaba não sendo efetivo que uma das pessoas, ou seja, um dos componentes do casal, esteja
né, com uma boa capacidade de enfrentamento, um bom equilíbrio emocional, e a outra pessoa não, a outra pessoa muito fechada a essa autoobservação, né, muito fechada a essa disponibilidade emocional de se auto-observar, né, de fazer uma avaliação de contexto. Isso acaba desequilibrando, desalinhando, né, esse ambiente interno. Então, a pessoa com boa inteligência emocional vai ter boa inteligência emocional em todos os ambientes, mas naqueles ambientes em que é necessário convívio, né, com outras pessoas, é fundamental que estas outras também tenham, né, esse mesmo insight, a mesma toada, capacidade de auto-observação. Doutor, eu queria falar um pouco do Simers, né? Uma entidade com 92 anos, maior sindicato médico da América Latina, o seu diretor-geral. Como é que está o Simers? Como é que está essa experiência aí na gestão da casa? Estamos bem, felizmente, né? Tem sido uma experiência muito gratificante, um aprendizado gigantesco. Dr. Rovinski, nosso presidente. Nosso grande presidente, que tem sido um presidente das reformas, né? Das reformas estruturais da entidade. O Simers já era, né, o maior sindicato médico da América Latina, enfim, somos uma entidade com uma grande representatividade no Rio Grande do Sul e até mesmo do ponto de vista nacional, que tem se intensificado nessa gestão, mas estamos promovendo reformas no sentido da modernização da entidade, para nos tornarmos cada vez mais uma entidade conectada com aquilo que é a demanda real do médico, uma entidade ágil, moderna, eficaz do ponto de vista administrativo, do ponto de vista do uso do recurso do médico, né? Então, fizemos uma série de reformas que otimizaram o nosso processo interno, né, os nossos processos, reestruturamos quase todos os setores do ponto de vista de recursos humanos, do ponto de vista de processos internos, e os resultados estão aparecendo, que são concretos e incontestáveis, né? Então, temos aumentado o nosso número de sócios progressivamente, especialmente ao longo deste ano. Os nossos resultados financeiros também têm sido cada vez mais positivos, né? E penso que estamos, sim, resgatando e fortalecendo, reforçando a credibilidade, né, do Simers como uma entidade representativa dos médicos. Credibilidade junto aos médicos, mas junto à sociedade. Acho que isso é uma marca muito importante também da gestão do presidente Rovinski, que é um esforço para que nós saiamos dos muros do sindicato. Né? Nós acreditamos que essa política representativa meramente corporativa, que falava somente para nós mesmos, somente para os médicos, está encerrada. Era incompleta. Né? Exato. Né? Os desafios de hoje exigem que nós estejamos articulados e dialogando permanentemente com outras entidades, com outras instituições. É porque quando vocês falam lá de valorização do médico como principal missão, não é só de médico para médico, né? Tem que haver esse diálogo social, né? Hoje é muito difícil, né, Kleber? Nós construímos soluções para problemas tão complexos como o setor de saúde, e talvez seja o setor mais complexo no que se refere a políticas públicas, isolados. Mesmo que nós tenhamos força, nós temos que estar articulados com a esfera jurídica, seja com a Defensoria, o Ministério Público, o Judiciário, nós temos que estar articulados com a FAMURS, com os gestores, temos que estar articulados com os parlamentares, e tudo isso nós estamos fazendo. Então, acho que o Simers ganhou uma outra dimensão na gestão do presidente Rovinski. Essa parte de relações institucionais e governamentais, né? Uma política para lidar com a política, isso eu percebo que evoluiu bastante. Nós reestruturamos, foi um dos primeiros setores que nós reestruturamos, foi a assessoria política, né? E eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque falo lá dentro, né? Eu considero que a assessoria política é o coração do Simers. Claro que o nosso departamento jurídico também tem uma importância fundamental, mas a essência, né, o core business do Simers é a parte política. Nós somos, sim, uma empresa prestadora de serviços, queremos cada vez mais centralizar as necessidades do médico em termos de serviços no sindicato. Mas a nossa vocação, a nossa essência é a defesa da categoria médica, das suas premissas, do ponto de vista político, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista jurídico. E nós tivemos diversas ações, vou citar apenas uma delas, que é a instituição de um programa chamado Portas Abertas Simers. Quinzenalmente nós recebemos deputados federais, senadores, secretários de Estado, chefes de poderes, para dialogarmos sobre o que é a demanda da categoria médica, da saúde nesse momento e como nós podemos atuar em conjunto. Das pautas mais factuais que eu vi rolando, eu vi que tem, por exemplo, a ação declaratória de constitucionalidade, a DC 81, que busca a proibição de vagas de medicina no Brasil por meio judicial. Nos últimos anos, foram abertas quase 10 mil vagas, né, doutor Fernando, dessa forma, ou seja, fora dos pré-requisitos do MEC. É uma preocupação de vocês? Preocupação muito grande. Nós temos uma preocupação muito significativa com essa abertura de escolas médicas e número de vagas em escolas já existentes, expansão de vagas, sem o dimensionamento adequado, do ponto de vista de infraestrutura física, quantidade de docentes, campos de prática, né? Enfim,
para nós garantirmos um ensino que seja consideravelmente consistente, qualificado, né? Porque isso é uma questão de justiça com quem está colocando o seu tempo e muitas vezes o seu investimento financeiro nessa formação, mas também isso é uma defesa da sociedade, da segurança em saúde da sociedade, né? E nós tivemos nos últimos anos quase que triplicamos o número de escolas médicas no país hoje, só perdemos para a Índia em número de escolas médicas, que é um país com uma população muito maior, né? E, surpreendentemente, no último ano nós nos deparamos com uma realidade que não era conhecida pelas entidades médicas, de que mais de 10 mil vagas de medicina foram abertas por via judicial, ou decisões em que o judiciário determinava diretamente a abertura de vagas de medicina, como foi aqui no Rio Grande do Sul recentemente o caso, né, de uma faculdade. Felizmente nós conseguimos cancelar, né, essa autorização judicialmente, ou o judiciário determinava que o MEC deveria obrigatoriamente analisar o pedido de abertura. Judiciário governando, acontece muito. E muitas vezes o judiciário de outros estados determinando a abertura de vagas aqui. Então, isso é algo absolutamente esquizofrênico, né? Ou vou citar um termo da psiquiatria. E nós temos agora essa ADC, essa ação declaratória de constitucionalidade, foi impetrada no STF para pedir a proibição de abertura, porque abriram 10 mil, mas tem mais 10 mil em análise, em tramitação, né, em diversos tribunais aí, normalmente são TRFs, né, estaduais, enfim, em diferentes regiões. Nós já tivemos o voto do ministro Gilmar Mendes, que decidiu liminarmente pela proibição, mas quanto à modulação do seu voto, ou seja, o impacto dessa decisão, ele definiu que as vagas que já estão em tramitação, ou seja, essas 10 mil, devem continuar a sua tramitação. E agora nós temos o julgamento pelo colegiado, pela turma do STF, e já tivemos 2 votos divergentes ao dele, no sentido de que na modulação, as vagas que estão em tramitação também devem cair. Precisamos de mais 2. A tendência é positiva. Precisamos de mais 2 dos 8 restantes. Outra pauta, mais inclusive na sua área, é essa lei antimanicomial, que chama, né? Perfeito. Que é tecnicamente a lei de assistência psiquiátrica. Qual é o busilis, doutor, se me permite a palavra popular, sobre esse tema? E nós temos hoje, Kleber, um desalinhamento de algumas legislações estaduais com a legislação federal, quando se refere à assistência psiquiátrica. Então, nós temos uma lei nacional de 2001 que representou um avanço do ponto de vista da assistência psiquiátrica, mas nós temos leis estaduais, em geral, anteriores a essa lei de 2001, como aqui no Rio Grande do Sul, uma lei de 1992, e que, na nossa visão, é profundamente danosa à assistência psiquiátrica dos gaúchos. Por quê? Porque ela torna os níveis de assistência excludentes e não complementares. Ela traz um caráter substitutivo entre o nível de assistência hospitalar e ambulatorial. O que isso significa? Que nós temos que ir fechando o leito psiquiátrico para investir em ambulatórios, em CAPs. A partir de uma ideia fantasiosa de que os CAPs podem resolver todos os problemas da assistência psiquiátrica. Muita gente preocupada com isso. E muitas vezes a gestão pública, especialmente estadual, coloca essa lei embaixo do braço, né, para justificar a não expansão de leitos psiquiátricos ou até mesmo o fechamento de leitos psiquiátricos. Para se ter ideia, aqui no Rio Grande do Sul hoje nós temos um déficit de 2 mil leitos psiquiátricos em relação ao que seria necessário para uma assistência razoável. Ficou uma ideia antiga de manicômio, que nem é mais disso que se trata, não é, doutor? Né? Se nós formos aí no Hospital Psiquiátrico São Pedro, no Hospital Espírita em Pelotas, na Bezerra de Menezes em Passo Fundo, nós vamos ver que é um hospital como qualquer outro, em que as pessoas têm dignidade, em que não existe um aspecto punitivo, em que são acompanhadas por profissionais especializados. Com um pouco de caricatura, né? Exato. E o que eu sempre falo, Kleber, é que para a população não importa se a assistência psiquiátrica vai ser feita num CAP, se vai ser feito num hospital psiquiátrico ou numa unidade psiquiátrica dentro do hospital geral. O importante é que tem que ter leito, o importante é que tem que ter assistência ambulatorial, isso se complementa. Sempre nós vamos ter pacientes que vão necessitar de internação hospitalar. Mesmo na Suécia, mesmo na Dinamarca, um país que tem um sistema de saúde altamente funcional, vai ter um percentual que vai precisar de internação. Nós temos que pensar nesse percentual, né? Então, a nossa luta é para nós modificarmos essa lei, alinharmos essa lei, a lei nacional, e tornarmos, né, os níveis de assistência complementares, como eles têm que ser. E, por fim, descriminalização da maconha, que é um debate nacional acontecendo no judiciário, não devia também, mas é lá que estão discutindo. Queria ouvir a sua opinião a respeito disso. Essa também é uma pauta extremamente sensível e muito importante para nós. Nós temos acompanhado aí com muita preocupação nos últimos anos a própria discussão em torno do canabidiol, né? A confusão intencional que se faz entre canabidiol e maconha, né? Inclusive, de forma pública, né, se advogando a tese de que existe maconha para fins medicinais, que é um absurdo, né? Porque o canabidiol é um dos componentes da maconha
que está sendo estudado de forma isolada para sua utilização em relação a algumas doenças. Hoje nós só temos comprovação para 2 quadros clínicos envolvendo, né, crianças, população pediátrica, e após as medidas tradicionais não terem efeito. O resto é tudo experimental. Essa história de canabidiol para Alzheimer, canabidiol para Parkinson, canabidiol para câncer, isso tudo é experimental. Tem estudos isolados que mostram que melhora, tem estudos isolados que mostram que piora. Então nós não temos evidência conclusiva. E é um componente isolado da maconha, né? Agora, o que está se advogando, né, muitas vezes, é que existe maconha para fins medicinais, quando nós temos decisões do judiciário que autorizam pessoas a plantar pés de maconha em casa. Olha, essa parte tem que dar um corte, porque muita gente está dizendo que maconha é a solução para doença psiquiátrica. E quanto à maconha, nós temos comprovação conclusiva, definitiva, nível de evidência conclusivo do ponto de vista científico de que é catastrófico para a saúde mental. Aumenta muito a chance de síndromes psicóticas, de esquizofrenia, de depressão, de alterações comportamentais, de perda cognitiva. Isso já está sedimentado do ponto de vista científico, de que maconha é catastrófica, especialmente um dos seus componentes, que é o THC, o tetraído-canabidiol, né? E o que está esse interesse por trás que defende isso? Política, dinheiro, tudo junto? Fundamentalmente dinheiro, né? É um lobby muito forte financeiro. Nós temos aí uma avaliação de que na Bolsa de Valores dos Estados Unidos as ações que mais se valorizaram disparadamente são as ações da indústria da maconha. Então, isso realmente movimenta bilhões de dólares hoje, né? E nós sabemos que com uma flexibilização do consumo, do plantio, da comercialização de maconha, esse processo financeiro vai se tornar exponencial. E algo que nos chama muito a atenção, né, é que todos os países que caminharam nessa direção de flexibilização tiveram consequências. Esses dias eu estava tentando olhar isso com um pouquinho mais de pesquisa e... Estados norte-americanos como o Colorado, aqui próximo a nós, no Uruguai. Uruguai, ruim demais. Sempre nós tivemos como desfecho aumento de consumo, e muitas vezes quem advoga a ideia de flexibilização diz que se não for proibido vão consumir menos. Aumentou o consumo. Por consequência, aumentou o transtorno psiquiátrico, porque maconha está intimamente associado com transtorno psiquiátrico, e aí entrando numa dimensão mais social, aumentou a violência. Então, esses 3 desfechos foram identificados em estudos bem delineados em todos os locais que caminharam nessa direção. Nós não queremos isso para o Brasil. Muito bem. Doutor, deixa eu lhe perguntar, e o Mais Médicos, hein? Como é que estágio está e como é que vocês veem isso? Na verdade, neste governo, né, se deu uma roupagem diferente, mas se chamou mais sound. Tá? E nós tivemos algumas modificações que até melhoraram, consideramos positivas, né, no sentido de trazer um pouco daquilo que era a nossa demanda em relação a mecanismos de progressão dentro do programa, em relação a alguns direitos trabalhistas, como férias, como licença maternidade, embora o vínculo não seja um vínculo seletista, né? Então, algumas coisas foram melhoradas, mas consideramos que ainda se trata de um programa paliativo. Ele deve ser transitório e tem uma efetividade no máximo se for tratado de forma transitória. Nós consideramos como a solução estrutural, né, para uma política de fixação, de atração do médico no setor público, a instituição de uma carreira, nos mesmos moldes do Judiciário, do Ministério Público, em que haja uma estabilidade, uma proteção ao vínculo funcional do médico, evitando politização sobre a sua atividade, uma remuneração compatível com seu tempo de formação, sua responsabilidade e também esses mecanismos de progressão. Inicia por um centro menor, mas sabe que daqui a 4 ou 5 anos vai para um centro médio, depois para um centro maior. O papel do médico é valorizado tanto quanto deveria na sociedade e na política, doutor Fernando? Na sociedade, sim. Na política, não. Nós vemos esse descompasso, né? Então, nós utilizamos muito, ao longo da pandemia, após a pandemia, aquela linha de raciocínio de que nós estávamos sendo aplaudidos nas sacadas pela população, mas de parte dos gestores públicos não houve qualquer valorização. Nós não tivemos avanços do ponto de vista da instituição de carreiras, nós não tivemos avanços remuneratórios para muitas situações, sejam municipais, estaduais ou federais, que são absolutamente aviltantes. Nós não tivemos avanços quanto à qualificação do sistema de saúde, no que se refere à infraestrutura física, capacidade de resolutividade ao médico, né? Então nós temos ainda muitas anormalidades estruturais no nosso sistema de saúde e o médico acaba sendo uma vítima, assim como a sociedade, desse processo. Então aí a causa dos CIMES, portanto. Certamente. Obrigado, doutor Fernando Huberti. Obrigado, foi um grande prazer. Muito bem, nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.